dizer, né, ou falar, nós apenas adoramos a Deus. Eu fico grato que eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, adorar ao nome do Senhor Jesus, que é o único nome sobre todos os nomes, que merece honra e glória e louvor para todo sempre. Amém? Hoje a mensagem é sobre a viúva, né, a oferta da viúva, né, uma campanha dos irmãos aí, e nós vamos seguir falando essa palavra sobre a oferta da viúva. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Eu preparei uma mensagem aqui sobre essa oferta da viúva. Eu creio que Deus vai falar no coração dos irmãos, aleluia, e vai impactar e vai colocar algo, né, na vida e no coração dos irmãos. Os irmãos aqui falaram Lucas 21, mas eu prefiro ler Marcos capítulo 12 e o versículo 41. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nessa palavra, porque é uma palavra maravilhosa, né? E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, com certeza mais ou menos igual essa, né? Jesus assentado de frente da arca do tesouro observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar na presença do Senhor. Jesus era muito observador. Toda a pregação de Jesus era sobre o que ele observava. Se ele estivesse em um lugar, ele estava observando as coisas. Observava uma coisa, observava outra. Você não pode notar que as parábolas de Jesus, as coisas que ele pregava, era tudo sobre aquilo que ele observava. Ele observava a plantação que crescia, ele observava o semeador semeando a semente, ele observava os passarinhos andando no céu, que não semeia nem ceifa, ele observava o mar com as suas ondas, ele observava as estrelas, ele observava os bichos, e todas as parábolas deles contêm isso, né? Ele observava o casamento lá, né? Quando o noivo foi esperar, a noiva foi ao encontro do esposo, né? Ele observava tudo isso. Ele observava até as irmãs fazer o pão. Ele disse: olha, põe um fermento lá com 3 medidas de farinha e cresce. Ele observava. Aonde ele estava observando, ele observava os fariseus, o modo como eles faziam, como eles agiam. Ele observava a natureza, ele observava as coisas, ele observava os gestos, ele observava tudo o que se fazia, tudo o que acontecia ao seu redor. Para nós pregar a palavra, eu aprendi que nós temos que observar. Observar o irmão aqui, observar a igreja, observar o modo como está acontecendo, como está, né? Jesus fazia isso, ele observava tudo, até as formigas, o céu, a terra, os passarinhos, a semeadura,
E então ele falava de tudo isso nas suas pregações, né? Então, se nós formos observar, eu tenho certeza que nós vamos fazer igual Jesus. Quando Jeremias foi lá, que Deus mandou ele e disse: olha, Jeremias, vai primeiro, antes de você pregar, você vai lá observar o homem lá fazer, no laria lá fazer os vasos. Fique observando lá, que depois eu vou te dar a palavra para você pregar. Aleluia. Né? Então, o negócio é observar. Onde você estiver, esteja observando como que acontece, como que faz, né? As plantas quando nascem, que florescem, que não precisam de cuidar, dos passarinhos, o mar, as estrelas, né? Hoje a tecnologia, você pode observar também, tudo que você observar, você vai tirar algo para você ensinar sobre a palavra de Deus. E é isso que Jesus fazia, ele observava. Então ele estava ali na frente daquela árvore, só observando o que estava acontecendo, por que, como, a maneira, né? Então, irmãos, Deus, Jesus é Deus, então Deus, ele observa. Hoje ele está aqui observando eu, observando você, né? No livro de Provérbios, capítulo 15, diz que os olhos do Senhor, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, tanto os maus como os bons. Deus não observa só os crentes, não. Deus observa todos. Deus observa todas as pessoas em todas as partes do mundo. Ele diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então ninguém escapa dos olhos do Senhor. Nenhuma criatura escapa do olhar e da observação do Senhor. Amém? Então, ele observa, Deus sempre está observando. Eu quero ler mais um versículo aqui, em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Eu gosto muito de fazer assim, irmãos, examinando a Bíblia, pesquisando, né? Aqui, veja bem, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Antes, 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, com quem nós temos de dar conta, né? Então, os olhos do Senhor estão observando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão... Não há criatura alguma diante dele encoberta. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que dar conta. Amém? Então Deus está observando. E Jesus, ele observava tudo ao seu redor, né? E as pregações deles, os ensinamentos deles, era sobre tudo que ele observava. Ele diz assim: havia um certo homem na outra parte, assim, havia lá uma certa viúva, né? Então ele observava, ele via, ele ouvia as histórias, então ele ficava ali. Então é uma maneira, vamos dizer assim, de você aprender com a natureza, aprender com as coisas, aprender com os atos, aprender com tudo o que você vê, que você ouve e que você sente. Amém? E Jesus fazia isso. Então Deus, ele também está observando nós, né? Observa eu, observa você, aonde você estiver. Eu quero ler aqui um versículo aqui para os irmãos verem. João, capítulo 1, versículo 47 e 48. Esse aqui eu achei legal, maravilhoso.
João, capítulo 1, versículo 47 e 48. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmão? João capítulo 1, versículo 47 e 48, diz assim, ó: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há astúcia. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então Jesus disse para ele: há um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele disse: mas da onde que o Senhor me conhece? Eu nunca vi o Senhor. Onde é que o Senhor me conhece? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi você lá embaixo da figueira. Antes que você viesse na igreja, Jesus já te viu lá onde você estava. Jesus estava te observando. E quando você veio aqui, aleluia, ele ficou feliz. Amém? Então, irmãos, Jesus está observando. Jesus estava ali na frente da arca da aliança, observando a maneira como aquelas pessoas ponhavam as suas ofertas. Amém? Hoje você deu oferta, Jesus estava observando. Amém? Aleluia, Jesus. Então, o que ele fez depois que ele observou? Ele chamou os seus discípulos. Vem cá. Vem cá. Chamou os seus discípulos. Por que Jesus chamou os seus discípulos? Porque ele disse que para os seus discípulos ele contava tudo em detalhes. Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros é só por parábolas. Portanto, ele falava em parábolas, e para os discípulos ele explicava as parábolas. Ele contava a verdade. Jesus, em João capítulo 15, versículo 15, ele disse assim: eu não vou chamar vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, porque eu tenho feito conhecer tudo o que eu recebi de Deus. Então Jesus, ele disse: olha, eu sou amigo de vocês, tenho chamado vocês de amigo, porque o servo, por exemplo, um empregado chega na casa lá, trabalha para o patrão só paga ele e vai embora, não sabe de nada da vida do patrão. Mas o amigo não. O amigo chega, conversa, conta tudo, Então Jesus disse assim para os seus discípulos: eu vos tenho chamado amigos porque eu conto tudo para vocês. Eu falo tudo para vocês. Por quê? Por que ele falava tudo para os discípulos? E chamou os discípulos ali, depois que ele observou aquelas ofertas na arca. Por quê? Porque os discípulos precisavam ter a mesma visão, precisavam ter a mesma percepção, precisavam ter o mesmo pensamento, o mesmo olhar que Jesus. Por que, irmãos? Porque se fosse nós, por exemplo, olhar lá, observar aquelas pessoas dando ofertas, nossa, aquele irmão é uma benção, deu um monte de dinheiro, mas que benção, aquele irmão sim, aquele, Mas Jesus não, Jesus disse: olha, vocês precisam olhar
com o meu olhar, com a minha mente, com o meu, vamos dizer, vocês precisam aprender a olhar como eu olho as pessoas. Vocês precisam olhar as coisas do meu jeito, como eu olho. Eu vou ensinar vocês a enxergar as coisas como eu enxergo, né? Porque nós enxergamos distorcidas as coisas às vezes. Nós julgamos diferente. Nós observamos uma coisa e falamos outra, né? Nós vimos uma coisa e já saímos dizendo, olha, aquilo lá, né? Então nós observamos uma coisa e falamos outra, e às vezes falamos errado, né? Então, Jesus chamou seus discípulos justamente para isso. Em João 7,24, ele disse para os discípulos assim: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então ele chamou os discípulos ali: olha, vocês estão observando ele jogar a oferta ali, mas eu quero que vocês julguem segundo a reta justiça. Vocês julguem como eu julgo, como eu olho, observe como eu observo. Então, no livro de 1 Samuel, os irmãos devem se lembrar dessa passagem, quando Deus mandou Samuel escolher um novo rei, Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, foi lá escolher um rei no lugar de Saul, que Saul já tinha pecado contra Deus, já não servia mais para o rei. Deus mandou escolher ali na casa de Jessé um homem para ser rei de Israel. E quando Samuel entrou ali, viu Eliabe, né? Parece que me quer Eliabe, não me lembro bem, mas bem alto, bem assim, de boa aparência. Samuel, profeta de Deus, ele falou: olha, esse aí é o rei, garanto, esse aqui é esse. Deus falou: não olhe para a altura da sua estatura, nem para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. Amém? E Deus disse: olha, quando ele entrar ali, eu vou dizer quem ele é. E quando Davi entrou, que Davi era um homem sem aparência, um homem que simples, uma pessoa, vamos dizer assim, pequena, Deus disse: é esse, pode ungir. Então Deus disse para Samuel: eu não olhe como vê o homem, porque o homem olha distorcido as coisas. E foi por isso que Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, eu chamo vocês aqui porque vocês têm que olhar como o meu olhar, vocês têm que ver como eu vejo. Porque o homem de Deus, os discípulos de Deus, têm que ter a mesma visão de Deus, a mesma visão do Senhor, de ver as coisas como Deus vê, de olhar as coisas como Deus vê, de julgar as coisas como Deus julga, né? Então, irmãos, no livro de 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é aquele que pensa como ele pensa, que olha como ele olha, que observa como ele observa e que julga como ele julga. Às vezes nós olhamos nos irmãos, eu mesmo me acho muitas vezes julgando e falando e fazendo coisas, dizendo coisas distorcidas que às vezes não é a realidade, porque nossos corações se enganam, nossos olhos se enganam. Então, por isso, irmãos, vamos pedir a Deus que nós tenhamos a mente de Cristo para olhar como Cristo, julgar como Cristo e observar como Cristo. Tem mais um versículo
eu gostaria de falar para os irmãos. Mateus 9,36. Mateus 9,36. Jesus disse: olha, eu vejo a multidão que estão errantes, que estão desgarradas e errantes, porque são como ovelhas que não têm pastor, né? Então Jesus, observando, ele viu, ele se colocou no lugar daquela multidão. Ele não julgou, ele não macetou, ele não expulsou, ele não, vamos dizer assim, não repudiou aquela multidão, mas ele se colocou no lugar deles e disse: olha, esse povo erra porque eles precisam conhecer algo que é melhor. A mulher samaritana, ele foi lá, ele não julgou ela, ele não falou nada, ele disse: olha, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que fala contigo, ele te dará água viva. É isso que Jesus quer, irmãos, oferecer às pessoas o bem. Amém? Então, observar como Jesus observa. Tem mais um versículo em Filipenses aqui, capítulo 4, e o versículo 7 e 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso o que ocupa o teu pensamento. Então, quando nós olhar para uma pessoa, para alguma coisa, nós vamos pensar como Cristo, ter a mente de Cristo. E daí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar, né? Pensar sobre aquilo que é bom, naquilo que, vamos dizer, edifica, naquilo que pode trazer aquela pessoa para a salvação, né? Então, irmãos, porque o mundo, ele inverte os valores. Aquilo que tem valor para Deus, não tem valor para o mundo. E aquilo que tem valor para o mundo, não tem valor para Deus. E o mundo inverte os valores. Veja o que Isaías disse aqui. Deus disse através de Isaías, né? Capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim: ai dos que chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que dizem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Né? Então o mundo inverte as coisas. O que é doce, ele diz que é amargo. O que é amargo, ele diz que é doce. O que é errado, ele diz que é certo. O que é certo, ele diz que é errado, né? E distorce a visão. Mas Jesus, ele chamou os discípulos, ele olha, para que vocês não tenham uma visão distorcida daquilo que vocês estão vendo, vocês precisam me ouvir, que eu vou ensinar para vocês como que é. Amém? Então, irmãos, aleluia. Em Isaías, mesmo capítulo 55, e o versículo 2 e 3, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura.
Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ele disse, olha, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Quantas pessoas trabalham, lutam, fazem, acontece, ganham dinheiro e vão gastar em droga, vão gastar bebida, vão gastar em farra, vão gastar em coisas que não é que não é bom e que também não pode satisfazer. Uma coisa que satisfazer é aquilo que você compra e satisfaz você, a sua família, né? Por exemplo, quem compra droga vai se satisfazer um pouquinho ali, de repente quer mais e nunca se sacia e sempre nunca se satisfaz. Que é a mesma coisa quem vai para a farra, faz, acontece, gasta tudo que tem e não se satisfaz. Mas aquele, às vezes, né, que compra uma casinha, está satisfazendo ele, a sua família. Aquele que vai e faz uma compra, a família fica feliz. Aquele que compra um carro para se mover para lá, serve para ele, para a sua família, todo mundo fica feliz, satisfeito, né? São coisas que satisfazem, mas gastar o dinheiro em coisas que não satisfaz a alma, não satisfaz nada, né? Então, irmãos, essa velhinha estava colocando o seu dinheiro em uma coisa que satisfazia a sua alma e que também agradou a Deus. Amém? Então, irmãos, aleluia, Jesus não queria que os seus discípulos invertessem os valores, né? Não inverter os valores das coisas, dar valor àquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é para Deus, que Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua família, né? Então, irmãos, agora nós vamos ver sobre as atitudes, as nossas atitudes na igreja. As nossas atitudes na igreja vão determinar o nosso futuro, vão determinar a nossa vida espiritual, vão determinar a nossa vida com Deus, né? Aquelas pessoas estavam ali colocando as suas ofertas, mas, né, nós vemos que as atitudes que nós tomamos na igreja, né, aí, irmãos, vão dizer para nós, né, que caminho nós estamos seguindo. Por exemplo, eu quero dar uns exemplos aqui para os irmãos. Os fariseus, capítulo 23 de São Mateus. Capítulo 23 de São Mateus. Versículo 5 a 7. E fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos caracteres, alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens rabi. Então Jesus observava esses homens lá, os fariseus, e dizia, olha, não seja como eles. Eles fazem isso para serem vistos pelos homens. E nós não precisamos fazer as coisas para ser vistos pelos homens, né? Precisamos fazer as coisas para ser vistos para Deus, né? Tem outra atitude aqui, em São Lucas, capítulo 18, quando dois homens subiram no templo para orar. Diz assim, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, né? Você certamente apontava lá para o rapaz, nem ainda como este publicano, né? Jejum 2 vezes por semana, e dou meu dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda levantava os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Então, as atitudes de um e com o outro, né, foi o que fez a diferença. Aquele homem que apenas batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho feito errado mesmo, eu tenho, Senhor, não consigo nem olhar para cima. Jesus ouviu a oração dele. Então é isso que Jesus queria, que os discípulos vissem e pensassem a realidade das coisas, não apenas o que você vê, o que você ouve, mas julgar com a reta justiça, né? Aquilo que é verdadeiramente que Deus se agrada. Na igreja de Coríntios, capítulo 11 de Coríntios, ali estava o povo da igreja. Também eles traziam a sua própria ceia da casa e faziam ali uma festa, chamavam a festa do amor, mas de amor não tinha nada. E começavam a fazer aquela festa, aquela coisa, traziam vinho fermentado, bebiam, se embriagavam e bebiam, e faziam festa e gozavam. E aqueles pobres que não tinham nada para trazer, passavam vergonha. E certamente o povo de fora via aquela bagunça, aquela coisa. E o apóstolo Paulo teve que mandar uma carta dizendo: olha, vocês estão se reunindo, em vez de se reunir para melhor, estão se reunindo para pior. Porque vocês estão se embriagando no dia da ceia, vocês estão fazendo uma festa, em vez de fazer e se lembrar do corpo e do sangue de Jesus, em vez de anunciar a morte do Senhor, vocês estão fazendo uma festa, que é igual a festa do mundo. E Jesus disse: olha, eu ensinei, o apóstolo Paulo disse: olha, eu ensinei vocês a maneira certa, que vocês têm que dar honra àquilo que Deus disse, né? Aos símbolos que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor, reverenciar, né? E eles estavam fazendo aquela festa, dizendo que era a festa do amor, não sei o quê, né? E desprezava a igreja, desprezava os pequenos. O apóstolo Paulo disse: vocês querem comer e beber? Vai comer na tua casa. Aqui não é lugar de fazer comida e bebida e festa. Vão comer lá. Aqui é onde vocês vão partir o corpo do Senhor. Então, irmãos, um dia eu vou falar sobre isso. Mas, irmãos, eles estavam fazendo as coisas distorcidas, né? E Jesus chamou os discípulos: olha, vem aqui observar, vem aqui. Eu vou falar para vocês aqui, para vocês não julgar diferente, assim, não falar as coisas. Aquela viúva ali, ela deu pouquinho, tá certo? Deu pouquinho. Mas ela deu de coração, deu tudo que tinha com amor, né? Portanto, aqui nós vamos falar sobre uma coisa. As ofertas não é para o irmão, não é para o irmão, não é para a igreja. As ofertas você vai dar para Deus. Bem? É para Deus. Não é para os irmãos, não é para a igreja, não é para... Você está dando para Deus.
Deus. Você está fazendo uma oferta na casa de Deus para Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. Né? Então as ofertas são colocadas como se estivesse ofertando para Deus. Muitos dizem assim: eu não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para pessoas lá, né? Você não está dando dinheiro para pastor, você está dando dinheiro para Deus. Você está fazendo algo para Deus. As coisas que você fizer, você tem que fazer para Deus. Se você fizer como se estivesse fazendo para o homem, você não vai receber nada. Se você estiver fazendo como você está fazendo para a igreja, você não vai fazer nada. Você não vai receber nada de volta. Você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Todas as coisas que você for fazer, tem que fazer para Deus. Não espere que o irmão chegue na tua pastor, mas você foi uma bênção. Não espere isso, porque às vezes pode não acontecer. Mas Deus vai te recompensar. Até um copo de água fria, a Bíblia diz que se der um copo de água fria a um discípulo de Cristo, você não vai perder o seu galardão. Então, irmãos, a outra coisa, além de ser para Deus, você tem que fazer por fé. Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Você precisa fazer as coisas com fé, porque a Bíblia diz que aquele que não é de fé é pecado. Se você não faz por fé, faz por obrigação, ou porque te vergonha, porque alguém mandou, ou que algo, né, você quer se mostrar, ou quer alguma coisa de qualquer jeito, você está fazendo. Você não vai receber. Você não está fazendo por fé. Você precisa fazer para Deus e por fé, né? Porque aí sim você vai receber a recompensa. Outra coisa, além de para Deus e para fé, você tem que fazer por amor, né? Amar. Eu estou fazendo porque é para Deus, porque eu tenho fé e porque eu amo, né? Fazer isso. Outra coisa, irmãos, é por gratidão. Você vai fazer por gratidão, agradecer pelo que Deus tem feito por você, pelo que Deus realmente fez e vai fazer na tua vida, por Ele ter te salvado, né? Não que você vai pagar a Deus, não. Você vai agradecer a Deus. Tudo que você fizer para Deus, agradecendo a Ele em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 9. É o último versículo, agora já vou terminar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 7 e 8, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia. Então Deus quer que você faça as coisas para Ele com fé, com amor, com gratidão e com alegria, para que você possa receber, né, de Deus. E quanto você mais tem, mais você vai fazer, né? Então é isso que Deus quer. É a visão que Ele quis mostrar aos discípulos ali naquela oferta, porque Ele estava observando e mostrando a realidade para os discípulos, que os discípulos tivessem a mesma visão, o mesmo olhar, né, de Jesus, pensasse igual a Jesus
e fizesse igual a Jesus. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos a mente de Cristo, né? Que nós possamos fazer para Deus de coração, com fé, com agradecimento, irmãos, e com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Amém? Porque então, irmãos, Deus vai recompensar tudo que nós fizer para Deus. Eu tinha um lote, não tinha mais, só tinha um lote, peguei e dei para a igreja o lote. Construí uma igreja, está lá a igreja, né? Então, irmãos, quando você fizer alguma coisa para Deus, faça de coração, de fé. Seja, aquela viúva não tinha nada, mas ela fez um pouquinho que tinha, ela fez com fé, com amor, fez para Deus, né? Não fez para ninguém, fez para Deus, amém? Então, por isso, irmãos, que nesta noite nós possamos agradecer a Deus por estar aqui e por fazer esse culto aqui, adorando e glorificando o nome do Todo-Poderoso que está aqui, observando eu e você. E Ele vai continuar nos observando. Saiba que aonde você estiver, os olhos do Senhor estão olhando, observando os maus e os bons, né? Porque nada escapa da sua visão, dos seus olhos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Eu queria cantar um louvor, nem que ele fosse pequeno. Algemado por um peso, quão triste eu andei, algemado por um peso, quão triste eu andei, mas senti a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Põe a tua mão no peito assim, irmão, no teu coração, e cante comigo. Tocou-me Jesus, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Jesus quer te livrar. Jesus quer te dar vitória, irmão. Jesus quer o teu bem. Jesus quer a tua saúde. Jesus quer a tua paz. Jesus quer a tua alegria. Jesus quer teu bem, teu conforto. Que você seja completo, que você seja feliz, que você seja abençoado. Irmãos, é isso que Jesus quer. Se você quiser nessa noite, venha na frente. Se você não aceitou Jesus, aceita hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não ter essa oportunidade, mas venha hoje, entregue-se hoje, aceite hoje, que Ele quer somente o teu bem. Amém? Ele quer somente que você seja feliz, que você seja completo, que você seja abençoado. Amém, Jesus? Se você quer, se você precisa de uma oração, vem aqui e Deus pode te dar
aquilo que você precisa agora, em nome de Jesus. E eu passo para o irmão Adalto que vai orar pelos irmãos e Deus vai abençoar a sua vida. Creia que é possível. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos neste momento nós se colocarmos na presença de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. E nós vamos neste momento fazermos uma oração a Deus, que o Senhor possa estar olhando para nossos corações, para nossas vidas, e ter, nos abençoar por aquilo que nós fazemos. A verdadeira oferta não é aquilo que o homem vê, como disse o evangelista, mas aquilo que o Senhor vê, Tenho certeza que o Senhor está olhando para os nossos corações, para nossas vidas, diante da presença do Senhor. Glória a Deus, Deus amado, glória a Deus, aleluia, Pai, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, aleluia, Pai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Suas vestes deve em Cristo lavar, pois este sangue que nos lava do pecado foi derramado por Jesus o Salvador. Quantos irmãos que hoje estão despreocupados e preparados para a volta do Senhor. Igreja santa, és
louvo, exalto o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente, né, a vida da cantora Maria Baiana também, né, uma pessoa aí humilde. Sempre temos conversado com ela para ela estar louvando a Deus juntamente conosco, né. Tenho o maior prazer de estar juntamente. Nós agradecemos a Deus, né, por esta rica oportunidade, né. Aqui nos ajudou o Senhor, até aqui tem nos sustentado. Nós vamos fazermos um minuto de oração a Deus, agradecimento a Deus, né. Também nossos agradecimentos da evangelista irmão Márcio, né, que tem trazido a palavra do Senhor, que nós possamos ter esta rica oportunidade de podermos estarmos cada vez mais ouvindo a palavra de Deus, né. E tenho certeza que neste lugar Deus tem ainda muitas coisas para fazer nas nossas vidas, e na próxima sexta-feira estaremos novamente, né, com o nosso segundo dia, né, da viúva pobre. Tenho certeza que o Senhor já estará falando no coração de mais um preletor, né, para falar juntamente com a igreja. Oramos ao Senhor, poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Diante da Tua presença, ó Pai, te agradecemos, Senhor amado, pela vida, Senhor Deus, de cada um neste lugar. Senhor, nós te damos graças a Ti, Senhor da glória, primeiramente pela Tua presença, Senhor Deus, porque este lugar, Senhor da glória, não é nada, Senhor Deus, se não tiver o mover do Teu Espírito, e o Senhor caminhando por este lugar, sondando cada coração, Senhor da glória. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que foi dada nesta noite. Tenho certeza, Senhor Deus, que ardeu no coração do Teu povo e da Tua igreja, e que nós possamos, Senhor da glória, tudo quanto nós fizermos, Senhor Deus, nós fazemos ser com amor na Tua obra, sabendo que a recompensa vem do alto, Senhor Deus. Te agradecemos a Ti, Senhor da glória. Guarda os Teus filhos na Tua presença, livra-nos do mal, Senhor, a cada dia, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor, ser aquecido com a unção do Teu Espírito Santo a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, graças a Deus. Vamos dar uma forte salva de palma para o Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Porque este lugar aqui não é nada, não tem alegria, não tem nada neste lugar se não for a presença do Senhor, né? Mas aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, né? Tenho certeza que algo aconteceu na minha vida, na tua vida, né? Através da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo agora estamos aqui novamente com o culto da família, né? Buscando a graça de Deus. Sexta e domingo nós estamos aqui para honra e glória do Senhor Jesus, né? Temos nossas programações também da Web Rádio, levando todas as informações a respeito do trabalho, né? E tenho certeza que Deus também estará abençoando grandemente. Tem sido bênção, né? E o Senhor vai nos abençoar grandemente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está muito fraco, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.